bem? Agora eu vou gravar aqui a primeira prova do módulo de Fisiologia Vegetal da disciplina de Anatomia e Fisiologia Vegetal. Me chamo Bernardo Barbosa Sampaio de Souza e sou discente do curso de Agronomia da Universidade Federal de Santa Catarina. A professora do módulo é a Neuza Steiner. Bem, vamos lá então. Bem, aqui na primeira questão, nós temos como resposta de que a relação está no fato de que os rios voadores apresentados pelo professor Antônio Nobre, no vídeo do TED Talks, eles se formam a partir do transporte de água que ocorre nas plantas, como foi visto e ministrado pelo professor Neuza Steiner no módulo de Fisiologia Vegetal. Ou seja, a correlação está nesse fato de que a relação entre o vídeo e o conteúdo está no fato de que o conteúdo visto é o que ocasiona o assunto, que são os rios voadores apresentados pelo professor. Bem, aqui nessa segunda questão nós podemos realizar uma comparação onde veias e artérias do corpo humano, como podemos ver aqui nessa imagem, desempenham um papel semelhante ao que as árvores, no que se diz respeito ao transporte de água nas plantas, realiza no ecossistema onde essas árvores estão inseridas. Por quê? O que elas fazem? Assim como as artérias, elas levam o sangue, que no caso seria a água renovada, limpa, para a atmosfera, que seria o corpo do ecossistema local. Assim como faz esse carreamento desse material limpo, a partir da precipitação no ecossistema, a água também vai voltar, retroalimentando esse ciclo hidrológico presente no local. Então, dessa forma, esse processo é análogo e ocorre tanto no corpo humano quanto para as plantas. Aqui na questão 3, em relação a quais são os órgãos e tecidos que são vitais para o transporte de água numa planta, que pode ser comparado ao que temos no corpo humano, que faz o transporte de sangue, nós temos então como resposta o xilema, o lenho ou tecido traqueano, que são essas estruturas aqui compostas por células mortas, que são específicas, têm como finalidade esse transporte da coluna d'água através do tronco da árvore, por exemplo. E isso ocorre através dessas estruturas que são chamadas de elementos de vaso, que elas são aqui, como podem ver, elas possuem placas de perfuração aqui, o que faz com que a água possa ascender por capilaridade, o que seria semelhante à estrutura da artéria no corpo humano, que leva essa água pura através, ou no nosso caso, o sangue, através de todo o organismo. Aqui na questão 4, nós sabemos que o pesquisador Antônio Donato Nobre está correto quando ele diz que temos um rio sobre nós, pois, como se sabe atualmente, como a ciência já tem conhecimento, uma floresta, por exemplo, como a Amazônia, que também é o caso que ele utiliza nas explicações do vídeo, é capaz de realizar uma transpiração de volumes na casa dos bilhões. Como bem o professor diz no vídeo, um volume que forma um rio aéreo, através desses processos aqui, que possuem um volume de água inclusive maior do que o próprio rio Amazonas. Ou seja, e como que isso ocorre, né? Bem, aqui nós temos, primeiro de tudo, a absorção radicular da água, que ocorre através de um efeito osmótico, porque as células funcionam como células osmóticas, que vão fazer essa absorção aqui através dos pelos radiculares, e essa coluna d'água, quando chega aqui nos tecidos xilemáticos, por efeitos de coesão e adesão que compõem a capilaridade, vão fazer com que a água suba, ascenda até as folhas das árvores, e então vai ocorrer de fato a transpiração, devido à tensão, que vai fazer a quebra dessas moléculas de água, dessas ligações das moléculas de água, conforme ocorre a abertura dos estômatos. Bem, e isso só acontece na floresta ou no cultivo agrícola também? Bem, até pode ocorrer em cultivo agrícola, porém essa questão é muito relativa.
Uma floresta como a Amazônia, de uma magnitude de biodiversidade e quantidade de árvores, naturalmente esses rios aéreos vão se formar devido ao grande volume de transpiração de água. Porém, um cultivo agrícola, por exemplo, de soja, uma monocultura extensiva que exaure o solo, que não permite com que o agroecossistema ali armazene água no solo, que não tem um grande volume de transpiração de água, esses rios e florestas naturalmente não vão se formar, ou vão se formar de uma maneira, numa proporção quase irrelevante. Por isso, muitas dessas culturas assim necessitam de uma grande demanda de irrigação, porque o próprio agroecossistema não é capaz de se regular nesse sentido hídrico. Mas, como eu disse, é relativo. Porque, por exemplo, em um cultivo agroflorestal, que pode se assemelhar muito a uma floresta real, por exemplo, uma agrofloresta que já está num ponto de clímax, vai ter sim uma evapotranspiração que se autorregula ali dentro daquele sistema. Então vamos para a próxima questão. Aqui nessa quinta questão, nós temos como explicação o fato de que a presença da luz ela ativa enzimas denominadas zeaxantinas e fototropinas que estão presentes na célula guarda do estômago, que por sua vez irão ativar as fosfatases e as ATPases, que são enzimas que irão ocasionar na saída de hidretos da célula, o que leva a uma hiperpolarização da membrana. E para restabelecer esse equilíbrio químico, o que vai ocorrer? A entrada de potássio e de cloreto dentro da célula, o que faz com que o potencial osmótico dessa célula fique negativo e também com que a energia livre fique negativa. O que, para ser restabelecido esse equilíbrio, vai ser necessário que a célula ganhe água, pegue água de outras células, no caso. E, ao fazer isso, ela irá se abrir. Quando ela se abre, a tensão da atmosfera irá quebrar as ligações das moléculas de água, fazendo com que essa transpiração ocorra para a atmosfera, esse transporte de água para a atmosfera ocorra. Por fim, outros fatores que auxiliam nesse processo é a fotossíntese, que produz sacaroses, e também o cloroplasto, que quando ativado produz malato. Também são substâncias que reduzem o nível de energia livre na célula. Bem, essa foi a explicação da prova, espero que tenham entendido e até a próxima.